Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nesta manhã de quinta-feira. Eu sou a Thalita, estou compartilhando com vocês a leitura desse livro incrível, Esposa e Mãe, os segredos de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar, que tanto tem nos ensinado. Se a gente não precisava nem estudar e discutir sobre ele, só o fato da leitura em si já edifica e nos ensina muito. Eu espero de coração que você esteja sendo edificada, amém? Estamos no último capítulo, no capítulo 21, aqui ela está falando sobre disciplina e educação, dos filhos adolescentes. E eu vou continuar a leitura com você. Amanhã a gente finaliza, então, o livro, amém? E o subtítulo de hoje é Usando a Vara aos 14 anos. Nunca poderei esquecer a mãe que me perguntou: é possível começar a usar a vara para ensinar obediência a um rapaz de 14 anos que jamais foi obediente? Ela estava levando o filho toda semana até um certo lugar e o deixava ali para encontrar-se com os amigos, recomendando: espero você aqui às 16h30. Prontamente, às 5h30 ou às 18 horas, ele aparecia. Ela sentia agora que devia fazer com que o filho obedecesse para o próprio bem. Nunca me esquecerei da semana que passei depois da sua pergunta. Devo usar a vara? E eu pensava, como poderei ajudá-la em relação a esse rapaz de 14 anos? Deve haver outro meio além da vara. Mas quando ela voltou a me procurar, foi para dizer: sei o que devo fazer, porque Deus me orientou. E ele me disse: use a vara. E eu respondi: é mesmo? Ora então pedindo sabedoria, coragem e também o amor inspirado pelo Espírito Santo de que você precisará. E foi evidentemente o que ela fez, pois um milagre aconteceu na semana seguinte. O filho era quase uma cabeça mais alto do que ela. Mas mesmo assim, ela avisou: se não estiver de volta no carro na hora certa, vou usar a vara. Ele mostrou o que levava, um bastão bem grosso. Ele riu, aqui era a coisa mais engraçada que já ouviu. A mãe lhe disse então: pode rir, mas se não estiver de volta a este carro às 16h30, eu vou usá-la com a ajuda de Deus. Ele não chegou na hora certa, e quando finalmente voltaram para casa, ela orou: Senhor, o que devo fazer? Como executar o que sei que queres que eu faça? Cada criança é diferente. Você deve ter muito cuidado para não agir com seu filho da maneira como Deus quer que você haja. Neste caso, Deus queria que ela usasse a vara por alguma razão que desconhecia. Deus, porém, sabia o motivo. Ela disse então ao filho: agora não tenho forças para obrigá-lo a ir para o quarto e fazer o que eu tenho que fazer. Vou pedir que me siga até o quarto. Com uma sabedoria sem dúvida dada por Deus, a mãe subiu as escadas e ele foi atrás dela, rindo o tempo todo. Era uma brincadeira engraçada. Quando chegou lá em cima, a mãe disse ao rapaz: não vai fazer nenhum bem a você se estiver vestido, por isso, tire as calças. E ela contou que ele desabotou as calças e elas caíram no chão. A seguir ela lhe falou: mais uma coisa, quero que deite na cama. E ele ria às gargalhadas, a essa altura dos acontecimentos, mas deitou-se na cama. A mãe concluiu então a história: bati com toda a força. Meu coração parecia que ia explodir a qualquer momento, e eu orava mentalmente: Senhor, tire o medo que eu estou sentindo. Estou tomando essa atitude porque eu sinto que esse é o teu desejo, mas não esperava o que eu recebi. O meu filho
o filho se voltou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Mãe, sabe que esta é a primeira vez em minha vida que senti que gosta realmente de mim? Que reação! Aquela mãe foi bastante corajosa para ir até o fim. Em uma outra situação, talvez não fosse preciso usar a vara, mas naquele não havia outro jeito. Pergunte então a Deus o que deve fazer nas suas circunstâncias e Ele vai te orientar, honrando-a pela sua obediência. Eu gosto de contar essa outra história porque tem relação comigo. Segue a mesma linha de ideias de como recuperar os filhos com amor. Nós tivemos, na verdade, um pouco de rebelião com nossas 2 últimas filhas. Elas estavam alcançando a idade em que isso é muito importante. Compreendemos que não podíamos deixá-las livres até que tivessem 20 anos. Elas estavam estudando em uma faculdade em outra cidade e era tão tentador pensar: bem, as 2 estão fora de nossas mãos, alguma outra pessoa tem de preocupar-se com elas e não nós. Mas Deus falou conosco com tanta firmeza e decisão sobre nossa 3ª filha que resolvemos tirá-la da escola. Foi algo, na verdade, surpreendente e começamos a imaginar por que tínhamos feito isso. E vemos agora que foi realmente um ato abençoado. Mari mudou-se para casa e começamos a orar. A comunicação estava completamente interrompida. Como está se sentindo hoje, querida? Teve um bom dia na escola? Isso era quase tudo o que falávamos. Começamos então a orar. Senhor, mostra-nos algo que possamos fazer para mostrar a esta filha que realmente amamos. Como acontece quase sempre. Chega um momento em que não adianta a mãe dizer: sabe que eu te amo muito? Porque o filho não ouve mais. Não há comunicação e os filhos precisam reconhecer o nosso amor de outra forma, pois chegaram ao ponto em que não aceitam mais as nossas palavras. Muitos dias depois, estava fazendo café na cozinha, quando eu notei que o primeiro jasmim desabrochava no jardim. Algo dentro de mim, o Espírito de Deus me disse: apanhe aquele jasmim e coloque no carro de Mari. E eu pensei, isso seria ótimo, mas no momento em que o Espírito Santo lhe diz para fazer algo, seu inimigo interfere. O pensamento que entrou a seguir em minha mente foi esse: acho que seria uma tolice fazer isso. Ela poderia pensar que é uma provocação. Fiquei então indecisa por um minuto pensando: espere um pouco, que voz eu estou escutando agora? Decidi então que a voz do Jasmim era a voz de Deus. Fui até onde estava a bolsa dela, tirei as chaves, fui à garagem, abri a porta do seu carro, coloquei o Jasmim dentro, fechei e coloquei a chave de volta na bolsa. E esperei. Nada aconteceu de novo, tudo na mesma. Não houve qualquer comunicação na manhã inteira, nenhuma conversa. Ela foi para a garagem buscar o carro e fiquei na cozinha aguardando. Ou ela diria: a boba da minha mãe, ou eu não sabia o que ia acontecer. Mas não estava preparada para o que realmente aconteceu. Ouvi a porta do carro se abrir e quase imediatamente eu a ouvi correndo. Não estava andando, mas correndo, voltando para dentro de casa. Ela me abraçou com força e me disse: mãe, o carro inteiro está cheirando a jasmim. Deus fez uso de uma coisa tão simples e desde esse dia nossa comunicação vem crescendo cada vez mais. Nós temos hoje um relacionamento maravilhoso. Eu penso muitas vezes, uma coisa tão insignificante, jamais poderia imaginar que fosse obter aquele resultado. Há muito tempo que não me abraçava e beijava, mas desde aquela manhã sempre me dava um beijo, um abraço, todos os dias antes de ir para a escola. E também desde aquele dia ela começou a escrever pequenos bilhetes para nós quando estava fora. O meu marido e eu estávamos lendo um desses bilhetes outro dia.
aos pais mais queridos do mundo. Nunca tenho tempo de dizer-lhes quanto amo minha casa e a vocês. E assim por diante. Isso pôde acontecer por causa de um pequeno e simples jasmim, com o amor de Deus por trás dele. Com Mari, não foi necessário usar a vara. Com o rapaz, deu-se o contrário. Pergunte a Deus, ele está ansioso aguardando que lhe pergunte: o que eu devo fazer para recuperar os meus filhos? Poderá ser algo tão simples ou tão severo como esses dois exemplos. Não sei, mas peça-lhe sabedoria e amor, e ele dará tudo isso a você. Amém? Aqui eu paro por hoje e amanhã será o último. Amanhã é bem curtinho. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia.